tarde, estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda, com muito astral, com muita animação, com aquele sentimento gostoso, né? Com aquela vontade do final de semana que tá quase chegando, hoje é quinta-feira, a gente já fica mais animado mesmo. Então aproveite, porque Você Bonita pode ser uma excelente companhia para você começar a sua tarde, para você entrar com tudo nessa tarde de quinta-feira e, claro, fazendo sempre as melhores escolhas quando o assunto é qualidade de vida e saúde, né? O programa hoje está uma delícia, a gente vai falar de muita coisa bacana. Eu já vou começar, aliás, falando com os meus meninos, porque eu vou contar um negócio pra vocês. Eu amo a minha equipe, né? Sabe que o estúdio está lotado hoje do jeito que eu gosto. Um dia eu vou botar uma câmera assim pra mostrar pra vocês. Os meus meninos ficaram enciumados. Nilson, Marquinhos, Pereira, o Marcelo, o outro Marquinhos, ficaram, o Paulão, cadê o Paulão que não tá aí? Ficaram enciumados que ontem eu brinquei com o Saulo. O Saulo é nosso novo câmera, né? Ele entrou nesse horário novo do Você Bonita. E aí eu brinquei com o Saulo ontem, os meninos ficaram enciumados. Meninos, só quero dizer que eu amo vocês, tá bom? Querem mais uma homenagem dessa do que ao vivo? Aí eles gostaram. E a gente tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso com os amigos, tem que fazer isso em casa, tratar bem a equipe, porque, poxa, são pessoas tão carinhosas. Sem essa equipe maravilhosa, Você Bonita não estava no ar todos os dias, ao vivo, levando até você o que a gente mais gosta, que é informação e conteúdo. Então vamos a elas, olha o que a gente vai ter hoje. No segundo bloco, a gente vai mostrar aqui uma nova técnica de cortar os cabelos, que com 1 até 4 tesouradas, a gente faz um corte super bacana. Já viram isso? 4 tesouradas só vai mudar tudo. A gente tem 4 modelos, cabelos diferentes, a gente vai fazer um corte de cabelo em cada uma, mas a técnica é a mesma. A gente quer mostrar aqui que com poucos recursos e poucas tesouradas, a gente consegue mudar o penteado fica muito bonito. Então não saia daí, você que gosta de um cabelo diferente, que quer deixar aí um visual bacana, quer cortar as pontinhas ou mesmo mudar o corte de cabelo, essa pode ser uma técnica que pode deixar o seu cabelo muito mais bonito. A gente vai mostrar isso no segundo bloco. Mas sabe o que a gente vai ter também? Aliás, vou aproveitar e fazer uma chamadinha, que isso vai ser daqui a pouquinho. A nossa mesa já está pronta e montada. Vocês já ouviram falar dos nutracêuticos? É a junção de farmacêuticos com nutrição. Então a gente tem alguns exemplos aqui e a gente vai conversar daqui a pouquinho para entender como hoje esses produtos que, né, estão prontos, já estão à venda no mercado, podem nos ajudar. Com a nossa vida que é um pouco corrida, às vezes a gente não tem muito tempo para fazer uma alimentação saudável, para consumir a quantidade de nutrientes, tudo certinho, à risca. A gente precisa o quê? Suplementar algumas coisas ou mesmo entender aí como essa alimentação já pronta, que é uma alimentação funcional, pode trazer benefícios para o nosso organismo. Então é isso que a gente vai falar já já. Então não saia daí, vai mandando já o seu e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda acessando www.tvgazeta.com.br/vocebonita. A gente vai abrir o Você Bonita desta quinta-feira com um assunto seríssimo, super importante. Eu acho que é um assunto que a gente pode levar para o resto da vida. Você conhece alguém ou tem alguém na família que esteja passando por algum distúrbio alimentar? Aliás, você sabe distinguir aí quando ocorre um distúrbio alimentar? Você sabe identificar se essa pessoa está tendo alguns problemas ligados à alimentação? Pois é, os distúrbios alimentares são graves, sérios e podem trazer aí danos à saúde também seríssimos. A gente vai saber um pouco mais sobre esses distúrbios com a psicóloga Lisandra Kimi Arita. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo prazer jóia. em recebê-la. Boa tarde, Carol. Fique à vontade. Obrigada pelo convite. É um prazer. Esse é um assunto que a gente queria fazer já há algum tempo, porque muitas pessoas mandam sugestões de pautas aqui para o programa e esse é um assunto que sempre aparece. Ou porque as pessoas acabam identificando alguém na família com um problema, ou por muitas vezes não saberem reconhecer se estão passando por esse problema. Então, queria começar o nosso papo te perguntando exatamente isso. Hoje, o que a gente pode considerar distúrbio alimentar? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de distúrbio alimentar, porque a gente tem vários graus, né? E primeiro a gente tem que entender assim, primeiro a gente tem um impulso, que esse impulso ele não é absolutamente nada, mas à medida que esse grau for aumentando, ele pode se tornar sim um transtorno alimentar. Tá. Então todos nós temos um impulso de se alimentar e que isso daí, de acordo com o grau, pode virar uma compulsão, que pode ser uma coisa controlada e à medida que essa compulsão for aumentando, aí pode se tornar um transtorno, né? E dentro desse transtorno pode ser uma anorexia ou uma bulimia. Entendi, que são os
talvez mais graves distúrbios alimentares. Os mais comuns, né? E aí, com certeza, quando há o transtorno, aí sim quem vai cuidar disso a gente vai levar isso para um médico, que é um psiquiatra, que talvez vai cuidar. A gente, como psicólogo, vamos cuidar mais da questão emocional do paciente. Então, assim, o que vai determinar se esse paciente, se essa pessoa está com um distúrbio alimentar, é a frequência com que ela acaba cometendo esse erro. Né? Então, se ela faz isso uma vez ou outra, ainda não é um distúrbio alimentar. Mas se ela passa a fazer isso sempre, a gente já pode reconhecer como uma doença. Exatamente. E precisa de tratamento. De tratamento. Como qualquer outra doença, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho da anorexia, que é um dos distúrbios alimentares, como você citou, mais comuns, mais preocupantes, né? No caso da anorexia, o que acontece com a pessoa? Então, a anorexia, geralmente, assim, a gente vai falar um pouco da causa emocional, do que acontece tanto na bulimia quanto na anorexia. Certo. Né? O que acontece emocionalmente com a pessoa a gente vai dizer assim, que são carências, né? Ela, de alguma maneira, ela se sente tão rejeitada, não só na questão da comida, mas em outras áreas da vida dela, e ela acaba descontando isso na relação com a comida e acaba rejeitando essa comida. Então, no caso da anorexia, a pessoa para de comer. Exatamente. Ela não come. Não come nada, come muito pouco. E além disso, um outro sintoma que é muito comum, ela se vicia, ela tem uma compulsão exagerada com a atividade física. Por quê? Porque ela não consegue se enxergar o quanto ela já está magra. Muito pelo contrário, ela se vê sempre acima do peso. Acima do peso. Então, isso é uma característica comum para todos aqueles pacientes, né, aquelas pacientes que têm anorexia. Exatamente. Então, a ideia é que elas se sentem acima do peso o tempo todo e, por isso, elas têm um bloqueio e param de comer. Param de comer. E o que acontece com o nosso organismo? Porque eu fico imaginando, como é que consegue parar de comer? Não então, me parece, assim, a gente sabe que tem aí vários casos, tem imagens, a gente nem vai colocar imagens aqui, porque tem imagens bem chocantes mesmo, que não algumas, né? Algumas dizem assim, que é como se desse um bolo. Então, assim, cria uma ansiedade, né, tamanha, e aí é a hora que a gente vai tratar dessas sensações. Então, assim, além de ela se enxergar e não conseguir se ver, algumas dizem que tem uma sensação, tem uma ansiedade, tem alguma coisa que a comida não desce. A comida não desce, a comida para. A comida para. E aí, tem aquelas, então, que não têm anorexia, mas que também se enxergam acima do peso e depois de comerem, vão vomitar. Exatamente. Que é a bulimia. Que é a bulimia. Porque para elas tem uma relação muito desde pequeno, a gente tudo está relacionado com a comida. Então, assim, são pessoas que sentem um vazio muito grande e descontam de alguma maneira com a comida, até porque quando a gente é pequeno e é bebê, qual é a relação que a gente tem? Às vezes a criança chora e o que a mãe faz? A mãe às vezes não percebe o que de verdade aquele bebê quer e dá a comida. A comida. Então, ela faz uma relação, né, às vezes, ela podia estar carente, ela podia estar com uma dor, ou ela podia querer só um aconchego. Então, ela associa o quê? Carência à comida. Entendi. Então, quando ela cresce, ela também entende que, então, se eu estou sentindo vazio, se eu estou angustiada, se eu estou triste, eu também quero suprir isso. E aí, só que come. Muito. Come. Eu tenho pacientes que chegam a comprar um bolo e comem inteiro. Só que na sequência vem uma culpa muito grande. Então, se ela junto com isso estiver associado de medo de engordar e não querer, porque também tem o medo de não ser aceita pelas pessoas, com o corpo que ela tem, e ter bullying, ou de alguma maneira não ser aceita pela sociedade ou pelos amigos, e assim vai se sentir rejeitada, aí vem a culpa. E aí ela vai vomitar sim. Ou ela vai tomar um laxante. Ela vai, então, procurar meios para eliminar isso tudo que ela sabe que ela comeu demais. Exatamente. Agora, o tratamento, tanto para anorexia quanto para bulimia, é o mesmo? Como que a gente consegue tratar esses pacientes? Como que a pessoa consegue voltar a comer? Como que ela percebe que ela está doente?
Porque é uma bola de neve, né? Depende do grau em que ela esteja. Se apenas ela estiver só com uma compulsão, a gente vai tratar a nível só emocional. Se ela já está com um transtorno, não, ela vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, ela vai precisar de uma nutricionista sim, ela vai precisar de uma psicóloga sim, né? A anorexia, ela vai ter que tratar muito a questão do quê? De voltar aos poucos com a nutricionista, né? Comer devagar, porque ela não vai conseguir comer uma quantidade, e também o fato de ela ter um excesso demais de atividade física, né? Então ela vai ter que fazer atividades físicas, a gente vai dizer assim, com outras pessoas, uma coisa muito mais social, né? Para não ser uma coisa muito aeróbica. Não pode ser nada muito forte, né? Ela não pode queimar mais calorias, não pode então perder tem que ser uma mais coisa peso. muito mais prazerosa, gostosa, do que uma coisa muito de queimar calorias. E a bulimia não, vai ser muito mais um controle de quê? De ela controlar essa compulsão, de controlar a quantidade para não vir um sentimento de culpa e ela não fazer a ação do vômito. Gente, é impressionante, mas que já é diferente da anorexia, que vai introduzindo aos poucos a comida. E existem casos de mortes, né? Muitas meninas que acabam tendo anorexia e a bulimia, então é muito sério. Mas o mais importante, assim, que eu considero é elas resolverem a causa, né? Que é muitas sensações internas que elas têm de não aceitação, de rejeição, do vazio, uma tristeza muito grande, e que enquanto elas não resolvem isso, que muitas vezes está dentro do inconsciente delas, elas não melhoram. Elas não melhoram. Elas podem, inclusive, ter recaídas, melhoram por um tempo e, de repente... porque às vezes tem muitos tratamentos que cuidam das consequências, que são super importantes, mas às vezes não cuidam da causa, da onde tudo isso gerou. Na infância, dentro da gestação, dentro da barriga da mãe, o que aconteceu com ela durante toda essa infância? E, assim, eu acho que para ela conseguir se aceitar, quando ela olha no espelho e enxerga que ela está acima do peso e ela já está muito magra, né? É evidente que todo mundo percebe que ela já está muito magra e ela ainda se acha acima do peso. Como que a gente consegue mudar essa visão do próprio paciente? Então, porque no fundo, ela é como se ela colocasse um óculos e esse óculos não faz ela enxergar de verdade como ela é. Então, pode ser que ela já tenha um distúrbio sim, um transtorno sim, e aí ela vai ter que tomar uma medicação sim para enxergar de verdade quem ela é. Então, tá aqui, né? Tá aí. Não tem jeito, tá tudo aqui na nossa cabeça. E não só isso, a autoestima. Ela que cria, ela né? precisa melhorar da autoestima dela, porque com certeza ela não está enxergando mais quem ela é de verdade. Entendi. Muito bom. Te agradeço. Obrigada. Eu acho que é um assunto importantíssimo. Tem que ficar de olho e para conseguir identificar. Então, se tem alguém em casa que está suspeitando, já notou, percebe que a pessoa vai até o banheiro depois de comer, né? Existem aí algumas dicas para a gente conseguir descobrir e conseguir perceber que isso está acontecendo. E aí, em seguida, tem que procurar uma orientação, né? Precisa procurar um profissional da área para poder perceber se isso está acontecendo com o seu filho, com a sua filha ou com a sua esposa, né? E geralmente isso começa na adolescência. Às vezes descobre-se com 30, 40 anos. Mas com certeza se iniciou-se na adolescência, que é onde estão os maiores conflitos, né? E a pessoa carrega isso a vida toda. A vida toda. Olha, tem que cuidar sim. E eu vou passar para vocês um site, que é o seu site, de contato da Lisandra Kimi Arita, que é psicóloga, que hoje falou um pouquinho sobre os distúrbios alimentares. Então, se você notou alguma mudança de comportamento em alguém da sua casa, alguém que você conheça, não hesite. Procure um tratamento, porque isso é fundamental. O site é o www.arita, sem H, né? Só arita.com.br. arita.com.br. Muito obrigada. Volte sempre, viu? Muito gostoso conversar com você. Até a próxima. Até.